Eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, como eu havia dito, texto do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. E louvamos a Deus por estarmos juntos, mais uma semana aqui reunidos. Graças a Deus por isso, o Senhor é bom e tem nos sustentado, tem nos ajudado. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, Tem cuidado do nosso município, graças a Deus por isso, da nossa cidade, do nosso povo. Deus é muito bom. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, nós vamos ler, vamos compartilhar esse texto essa noite, tá bom? Eu não sei quantos dos irmãos aqui já ouviram alguma mensagem a respeito da ceia. Não sei quantos já ouviram, mas é uma mensagem que quase nós não pregamos na igreja. E por isso nós crescemos, nós celebramos o dia de ceia, nós celebramos a ceia, mas muitas vezes nós participamos desse momento sem entender o real significado, o real sentido. E às vezes nós entendemos por causa dos textos que nós lemos, nós ouvimos. Mas é importante nós mergulharmos na palavra do Senhor para nos aprofundarmos um pouco mais a respeito desse texto, tá bom? Todo mundo encontrou? Então vamos ler. O texto diz a partir do verso 23, capítulo 11: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então esse texto, meus irmãos, até aqui, eu quero compartilhar com vocês da visão do apóstolo Paulo para aquela igreja de Corinto, e também quero abordar aqui esse texto pensando na visão de Jesus em relação à sua própria morte. E você vai entender com esse texto, à medida que nós vamos compartilhando, meditando nele, que esse texto ele aponta para a morte de Jesus, para o seu sacrifício, dito por ele mesmo, Então a visão de Jesus em relação à sua própria morte. O texto está falando de morte de cruz, está falando de sacrifício, está falando do momento da igreja. E para a gente compreender o que Paulo está dizendo aqui, Paulo está na igreja de Corinto e Paulo está expressando, ele está ensinando, ele está doutrinando aquela igreja com respeito a esse pensamento da igreja com relação à ceia do Senhor. E vejam o que estava acontecendo naquela igreja. Se nós olharmos os versículos anteriores, do 17 até o 22, a gente vai compreender Paulo falando a respeito daquele momento de celebração e como os irmãos se portavam nesse momento, o comportamento desses irmãos no momento dessa celebração. Vocês sabem o que eles faziam? Eles, no momento da ceia, eles queriam chegar primeiro, eles queriam chegar na frente, eles queriam ser atendidos logo, eles queriam participar logo, eles queriam ser os primeiros da fila, eles queriam ter sua vez ali atendida. E a gente sabe que não é bem assim, Para tudo precisa ordem, para tudo tem que ser organizado, e na igreja do Senhor ainda mais. Na igreja do Senhor ainda mais. A gente precisa ter uma ordem. E Paulo chega a dizer para aquela igreja o seguinte: meus irmãos, se vocês têm fome, se vocês têm sede, comam em casa. Vocês não têm alimento em casa, vocês não têm o que beber em casa, façam isso em casa. Aqui é o momento para vocês crescerem, aprenderem e estarem em comunhão com a igreja. Então não façam isso. Porque os irmãos partiam da frente, corriam. Eu imagino que quase atropelando todo mundo, empurrando
para chegar na frente. E isso não é normal. Não é normal, meus irmãos, eu sempre digo isso aqui algumas vezes, e é bom estar sempre lembrando, não é normal eu estar na frente, na fila, né? Em um determinado estabelecimento. Não é normal eu querer passar na frente do outro. Não é normal. Eu tenho que observar onde é a minha vez, e eu tenho que esperar com paciência, né? Até chegar a minha vez. E a gente não tem paciência, né? A gente quer ser atendido logo, a gente quer logo sair dali. Fila pra gente, né? É coisa horrível. Quem gosta de fila aqui? Ninguém. Nós não gostamos porque é algo ruim de fato. Mas para ficar muito organizado, a gente precisa então obedecer as regras. Não é assim? Por isso, a gente não pode cortar fila, a gente não pode querer estar na frente. Eu vi um vídeo, certamente você viu também no Facebook, esses vídeos que rolam aí, né? Tinha uma fila, né, em um estabelecimento, uma lanchonete, uma fila ali com mais ou menos umas 8 pessoas, e chega um rapaz com uma muleta, né, com a perna engessada, o pé engessado, ele chega ali, né, com aquele apoio, e ele fica ali. Quando ele chega no último da fila, o que estava na frente, ele olha, assim, dá uma olhadinha assim, e vai lá, pega ele e coloca na frente. Sabe, achando uma atitude tão linda daquele rapaz, e com a atitude dele, os demais, e ele foi no final da fila, deu a vaga dele, colocou ele na frente, os que estavam atrás dele, foram para trás dele, e ele acabou ficando no segundo lugar, depois daquele que foi atendido, que estava ali com o pé machucado. Que atitude linda! Mas às vezes, se eu quero, né, estar na frente, eu faço de tudo para cortar a fila, né, para chegar à frente. A igreja de Corinto era desse jeito, meus irmãos. A igreja, não é nem o povo lá fora, não, a igreja, é Cristo. E Paulo então entra nessa igreja, ele chega nessa igreja para dizer assim: meus irmãos, eu preciso organizar a vida de vocês. Nós, como igreja do Senhor, não podemos fazer dessa maneira. E aí ele diz: por que vocês correm tanto para tomar o cálice? Por que vocês correm tanto para comer o pão na hora da ceia? Ele diz: se tem fome, então come em casa. Se tem sede, bebe em casa. Vocês não têm alimento em casa? Aqui não, tem que ser diferente. E ele diz isso para aquela igreja. Claro, a gente não tem esse tipo de comportamento. Não é necessário essa correção. Mas estou contextualizando o que o texto diz. Mas eu quero explicar para vocês que o texto traz para nós a razão de uma igreja estar reunida celebrando a ceia do Senhor. E principalmente para os novos convertidos que estão chegando agora, que precisam compreender sobre a ceia do Senhor. Lá no nosso estudo de discipulado, vocês vão compreender um pouco mais sobre isso, um estudo específico, mostrando essa ordenança que a igreja tem, né? Que é a ceia do Senhor. Uma das ordenanças é a ceia do Senhor, a outra é o batismo. E a gente então, meus irmãos, nós precisamos compreender essa visão de Jesus, que ele fala nesse texto, que Paulo narra nesse texto para a igreja, e Jesus fala a respeito da sua própria morte, porque ele fala que a ceia ela precisa apontar para a cruz, e a ceia é para isso. Toda vez que uma igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, ela precisa ter esse sentido, ela precisa ter esse significado de apontar para a cruz de Cristo, lá onde ele passou e se entregou por nós, pelos nossos pecados. A ceia é isso, meus irmãos. Esse é o primeiro significado da ceia: apontar, levar a igreja, levar as pessoas a olharem para a cruz de Cristo. E você que está em casa, certamente você não é um crente e está nos acompanhando, você precisa compreender isso. Porque a igreja do Senhor reunida, e de repente você já foi em algum culto de celebração de ceia, e você fica perguntando: como é que é isso? E algumas denominações ainda têm a audácia, o erro, de dizer que quando a igreja celebra a ceia do Senhor, ela está comendo o corpo de Cristo, ela está bebendo o sangue de Cristo. E isso nunca existe, nunca existiu. Na verdade, isso são duas palavrinhas que nós usamos, né, são termos específicos, chamados de consubstanciação e transubstanciação. Que eles dizem que o pão se transforma no corpo de Cristo e o cálice se transforma no sangue de Cristo. Isso não é verdade. A Bíblia diz que é um símbolo, é um simbolismo do que Cristo fez por nós na cruz. É para que a gente se lembre desse sacrifício. E Paulo está dizendo assim: olha, façam isso todas as vezes, porque Jesus disse: façam todas as vezes em memória dele. E precisamos fazer em memória de Jesus. Então a ceia, ela precisa, o momento de ceia, ela precisa apontar para a cruz de Cristo. Nós precisamos lembrar disso. A
A cruz ela precisa estar no nosso pensamento o tempo inteiro. A cruz de Cristo nós não podemos esquecer dela, porque foi lá que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Foi lá que nós vencemos a guerra no mundo, né? Foi lá na cruz, meus irmãos, que Deus nos deu a vitória em Cristo Jesus. Porque se Ele não tivesse ido, nós continuaríamos no mundo perdidos. Como muitos ainda estão, né? Perdidos. Mas Ele foi para lá e se entregou naquela cruz. É por isso que a cruz, ela precisa estar sempre no nosso pensamento. Não podemos esquecer nunca da cruz de Cristo, por causa do sacrifício de Jesus. E quando eu falo da cruz de Cristo, meus irmãos, estou pensando eu lembro, sabe? E se você lê a Bíblia, você já leu com certeza, você sabe disso, mas você que nunca leu a Bíblia ou nunca leu essa parte da Bíblia, diz que naquela cruz muitos passaram por ela, muitos morreram naquela cruz. Mas quem foram os que morreram naquela cruz? Bandidos, né? Salteadores, roubadores, malfeitores, pessoas que deviam, pessoas que cometeram delitos e elas passaram pela cruz para pagar pelos seus erros. E cruz é isso, né? A cruz significa Gólgota, né? É isso que significa o nome cruz, a palavra cruz, lugar de morte, lugar de sacrifício, lugar onde os preços são pagos. E ali pessoas morreram. Inclusive Jesus estava ao lado de 2 ladrões que aprontaram, né? E estavam ali para pagar o preço pelos seus pecados. E Jesus vai para lá. Que pecado Jesus tinha? O que ele fez? O que ele cometeu? O próprio Pilatos, né? Juiz sobre ele, disse assim: eu não vejo sobre ele, eu não vejo esse homem crime algum. Julguem vocês ele. Que vocês então julguem. Eu lavo minhas mãos. Ele pediu água lá no palácio, ele lavou suas mãos e ele liberou Jesus. Façam vocês o que quiser dele, porque minha consciência vai estar pura, vai estar limpa. Eu não vou condená-lo, porque eu não vejo nele mal algum, pecado nenhum. E de fato não tinha, né? Jesus não tinha cometido nada, mas ele tinha que passar por aquele momento por causa dos nossos pecados. E ele vai para a cruz, se entrega por nós, e é por isso que nós precisamos ter esse pensamento focado na cruz, o lugar onde Jesus passou para nos dar uma vida nova, para nos dar uma nova esperança, expectativa de vida. Foi lá que ele pagou o preço por nós. Eu quero destacar 4 coisas, aliás, interessantes, com base nesse texto que Paulo traz, para que a gente possa compreender melhor sobre a ceia do Senhor, o que a ceia diz. Primeiro, meus irmãos, a gente precisa compreender que a ceia do Senhor, o momento de celebração da igreja, quando nós celebramos, a ceia ela precisa nos levar a olhar para a cruz e perceber que ali os nossos pecados foram perdoados. Toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós precisamos olhar para essa cruz e saber, perceber que foi lá que os nossos pecados foram perdoados. Não esqueçam disso. Ceia é isso, meus irmãos. É lembrar desse sacrifício de Jesus, é saber que foi lá que os nossos pecados foram perdoados, em Cristo Jesus. E aí nós usamos 2 elementos da ceia, o pão e o cálice, que eles também têm uma grande representatividade no corpo de Cristo, como igreja do Senhor, lembrando dessa cruz, que nós precisamos olhar para ela. Esses 2 elementos, eles apontam para a morte de Cristo. Sabe por quê? Porque Paulo diz nesse texto que quando Jesus tomou o pão, ele tomou o cálice, ele disse para que a gente fizesse todas as vezes até que ele voltasse. E ele fez isso quando ele foi à cruz e se entregou por nós. 2 elementos que representam Cristo morrendo, que representam um sacrifício na cruz, que representam uma entrega por mim e por você. O primeiro elemento, o pão, ele representa o corpo de Cristo sendo entregue, espancado, não é isso? Entregue na cruz por nós, perfurado. E o segundo elemento, o cálice, ele representa o sangue de Cristo, que também foi derramado por nós na cruz. E ele disse que aquele sangue derramado fez com que nós pudéssemos compreender que aquele sangue derramado estava formando em nós uma nova aliança.
Ou seja, uma aliança que foi quebrada por causa do pecado. Jesus, naquela cruz, derramando o seu sangue, ele então faz uma nova aliança com o seu povo, comigo e contigo. Ele fez uma nova aliança com o seu sangue. Uma aliança que não tem nada para ser comparada a ela, né? Nada a ser comparada a ela. A aliança que nós usamos, ela pode se quebrar, ela fica velha, encarde, né? Empretece, escurece. A aliança que nós usamos, ela pode se perder, ela pode cair da nossa mão, do nosso dedo. Mas a aliança de sangue, não tem quem possa apagar, meus irmãos. Aleluia! Ninguém pode apagar, porque Jesus selou a nossa vida com essa aliança, derramando o seu sangue sobre nós, sobre as nossas vidas. Então esses dois elementos, eles apontam para a morte de Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele queria ser lembrado pela sua morte. E é por isso que ele passa pela cruz, para ser lembrado pela sua morte. Todo homem, toda mulher, toda pessoa que olhar para Jesus, ela precisa lembrar que ele passou pela cruz, ele morreu na cruz e ele está vivo. Graças a Deus por isso, né? Porque ele está vivo, ele passou por lá, morreu por nós, mas ele vive e está, e nós cantamos aqui, né? Porque ele vive, nós podemos crer num novo dia, nós podemos crer numa nova manhã, nós podemos ter esperança em Cristo Jesus. Então ele queria ser lembrado pela sua morte, pelo seu sacrifício na cruz, por mim e por você e pela humanidade. Quando Jesus celebra a ceia, percebam que ele celebrou a ceia na semana. Foi tudo muito junto, né? A última ceia dele com os discípulos, lá em Lucas 22, diz isso, que ele celebrou a ceia com os apóstolos na semana da Páscoa. Ele morre na semana da Páscoa e ele ressuscita na semana da Páscoa. Foi um momento só. Ele vai para o jardim de Getsemane, ele sofre, depois ele é traído, ele é levado ao palácio, ele é julgado, ele é condenado pelo povo, não é isso? Depois dali ele vai para a cruz, ele morre naquela cruz e ao terceiro dia ele ressurge daquela morte. E ele ressurge para nos dar a vitória que nós não merecemos, mas ele nos deu. É por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. É por isso que você está aqui. Porque você compreendeu que esse sacrifício foi por você também. Você compreendeu que no mundo você está aqui perdido, como nós estávamos perdidos no mundo. Mas Cristo nos deu esperança. Cristo nos abriu um caminho para que a gente pudesse compreender. E Ele fez isso através do seu sacrifício na cruz. Então tudo isso, meus irmãos, é para que a gente olhe para a cruz de Cristo. Tudo isso é para que a gente lembre da cruz onde Cristo passou e se entregou por nós. Então, pensando nisso, meus irmãos, para que uma pessoa, para que eu e você, ou para que qualquer pessoa lá fora possa chamar Deus de Pai, possa chamar Deus de seu Senhor. E a gente tem muita gente chamando Deus de Senhor e de Pai. Tem muita gente achando que Deus é Pai deles, né? Tem muita gente achando que Deus é Senhor deles. Tem muita gente que sabe que Deus é tudo, e chama de Pai, chama de Senhor, e acha que Ele já é seu Salvador, e não é. Para que um homem e uma mulher, para que uma pessoa possa chamar Deus de Pai, ela precisa compreender o sacrifício de Jesus na cruz. Sem isso, ela não pode chamar Deus de Pai. Sem isso, ela não pode chamar Deus de seu Senhor. Ela precisa olhar para a cruz e saber que foi lá que Jesus se entregou e morreu por ela. Ela precisa saber que depois daquela cruz, Jesus não ficou pendurado na cruz. Ele não está lá, ele está vivo, ele ressurgiu ao terceiro dia, ele saiu daquele túmulo e ele está vivo ao lado do Pai. E ele vai voltar para nos buscar. Então, para que eu chame Deus de Pai, para que uma pessoa chame Deus de Pai, ela precisa compreender isso. Sem essa compreensão, jamais ela pode chamar Deus de Pai. Jamais. Deus é bom demais, irmãos. E Ele deu Jesus para sofrer no nosso lugar, se entregou no nosso lugar. E ainda nos deu essa possibilidade. Ele nos deu esse privilégio de chamá-lo de Senhor, de chamá-lo de Pai. Olha que privilégio a gente tem. E aí João diz, no seu Evangelho, capítulo 1, lá nos versos 11, 12 e 13, ele diz, que nós nos tornamos filhos porque nós cremos
Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam, Ele deu o poder de serem chamados, ou serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Então Deus nos deu a possibilidade de crermos nele, de entregarmos nossa vida para Ele, de mergulharmos, nos lançarmos nos seus braços, para que a gente pudesse ter vida, pudesse ter esperança nele. Deus é maravilhoso demais. A segunda coisa, meus irmãos, a primeira coisa que eu destaquei aqui nesse texto, de Paulo à igreja de Corinto, é que a ceia do Senhor ela deve nos levar a olhar para a cruz e perceber que ali os nossos pecados foram perdoados. Essa é a primeira coisa que destaca nesse texto. A segunda coisa é, a ceia ela nos leva a fazer um autoexame da nossa vida. Exame de consciência, sabe? Um autoexame da nossa vida. Quando você vai ao médico, e se o médico for bom, né? Se ele for prestativo, se for particular, então, né? Ele te examina todo. E assim, ele coloca o aparelho em você todinho. Mesmo que não tenha sentido nada, mesmo que a dor seja em outro lugar, mesmo que a tua enfermidade ou a causa que você está ali seja outra coisa, mas ele tem o prazer de fazer isso. De examinar você, de ver como você está, de te acompanhar. Se você passa por algum procedimento cirúrgico ou outro procedimento médico, ele te acompanha. E assim, tem médico que até dá o seu WhatsApp, para que você seja acompanhado por ele, te manda mensagem para saber como você está. No nosso município tem um médico que tem feito isso. O nosso trabalha pelo SUS, mas eu digo para ele assim, você ama demais a profissão, porque você faz isso com muita alegria. Ele é tão prestativo, fora do serviço, do ambiente de trabalho dele. Ele atende as pessoas. Está viajando agora de lá e atende as pessoas. Meus irmãos, entende? Que maravilha! Então, meus irmãos, isso é um autoexame. E você entende muito claro isso. Quando Paulo fala sobre um autoexame, eu quero levar você a ler o verso 27 e 28. Leia, por favor, comigo, verso 27 e 28, que diz assim: por isso, aquele que comeu pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Está vendo o que a Bíblia está dizendo? O que Paulo está dizendo para aquela igreja, meus irmãos? Isso é um autoexame. Paulo está dizendo assim, olha, se você participar do momento de ceia, do momento de celebração, e você não foi capaz de perdoar o teu próximo, e você não foi capaz de resolver uma situação, uma pendência que está lá atrás, seja na tua casa, seja na tua vizinhança, seja no teu trabalho, seja na tua escola, na tua faculdade, se você não é capaz de resolver, participar desse momento, sem resolver. Paulo está ensinando, doutrinando a igreja a participar do corpo de Cristo com uma compreensão clara do que o texto traz para nós. E talvez você nunca ouviu uma mensagem sobre a ceia do Senhor, e está ouvindo agora, está aprendendo algumas coisas, tem muito mais. Então a ceia do Senhor, irmãos, no segundo lugar, que nós estamos destacando, ela deve, nos levar a fazer esse autoexame. Porque quando nós não fazemos esse autoexame, nós estamos afetando a comunhão da igreja, afetando o corpo de Cristo, nós estamos afetando a unidade da igreja e ainda não valorizamos o amor de Cristo por nós. É dizer assim, tem problema não, né? Que nada, participar da ceia, não. Deus é muito bom, Ele vai perdoar. Mas se eu não faço mal exame na minha vida para saber como é que eu estou, se eu não pergunto a Deus naquele momento assim, Senhor, será que eu cometi alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa que machucou alguém? De repente eu não estou nem ciente daquilo, né? Nem lembro. Mas se eu faço essa oração e peço a Deus, Senhor, traga a minha memória, Senhor. Traga. Deus vai te mostrar. Deus vai me mostrar. Deus vai me incomodar através do seu Espírito Santo. Ele vai nos incomodar, meus irmãos. Então, quando a gente participa da ceia do Senhor, desse momento sublime da igreja, lembrando, apontando para a cruz de Cristo, para o sacrifício dele na cruz por nós, agora fazendo esse autoexame na nossa vida, se a gente não fizer isso, a Bíblia diz que não está correto. Mas eu quero confortar o teu coração dizendo o seguinte:
no momento de celebração da ceia que nós participamos como igreja, se você tem alguma pendência, se você está com a consciência pesada, se você fez isso, se agora, o que é que eu faço? Já fiz? Fique tranquilo, sabe por quê? Porque no momento da ceia a gente pode orar ao Senhor. A gente pode colocar nossa vida diante de Deus e dizer assim para Ele: Senhor, limpa o meu coração. Eu sei, Senhor, diga isso para Deus. Eu sei, Senhor, que a minha vontade é não perdoar. Porque quem gosta de perdoar aqui? Então, eu perdoo com uma alegria enorme. Quem gosta? Ninguém, meus irmãos. Porque perdoar é algo muito difícil. Perdoar é fazer um autoexame. É dizer assim: poxa, eu preciso resolver essa pendência. Então, no momento da ceia, a gente coloca a nossa vida diante do Senhor e diz assim: Senhor, eu sei que eu não queria perdoar, eu não quero perdoar, mas eu te peço forças para que isso aconteça, para que a minha comunhão com o Senhor seja restaurada, para que a minha comunhão com essa situação seja restaurada, para que a minha comunhão com a igreja seja restaurada, para que a unidade da igreja permaneça em santidade. Porque se um membro desse corpo está doente, o corpo todo adoece, não é assim? É assim. João capítulo 15 vai falar sobre isso. Que Cristo é a videira, nós somos os ramos, os galhos, e nós precisamos estar ligados. E ali nós representamos o corpo de Cristo, unidos a Ele, e unidos entre nós mesmos, meus irmãos. Então, se eu tenho alguma pendência com o meu irmão, se eu tenho alguma pendência com alguém na minha casa, se eu tenho alguma pendência com alguém na vida, eu preciso resolver. E eu participo desse momento da ceia, mas eu digo assim: Senhor, eu vou sair daqui te pedindo uma oportunidade para que isso seja resolvido. Isso é corpo de Cristo, meus irmãos. É um corpo que quer viver em santidade. É um corpo que quer viver na presença do Senhor. É um corpo que quer viver crescendo cada vez mais na presença do nosso Deus. E isso não significa que a gente não tem falha, né? Temos. Isso não significa que nós não somos pecadores. Somos, erramos, vacilamos muitas vezes. Mas graças a Deus que a Bíblia diz lá em 1 João, na sua carta, diz que Deus tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, para receber nossas causas e resolvê-las. Então ele disse: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Deus é maravilhoso demais. Ele é o nosso advogado diante de Deus, né? Temos uma causa, a gente coloca diante dele, ele vai lá, leva e resolve. Olha que maravilha, que Deus bom esse Deus perseguimos. Em terceiro lugar, meus irmãos, a ceia nos lembra que precisamos anunciar a mensagem da cruz para os que estão distantes da comunhão de Cristo. A ceia, ela serve para nos lembrar que precisamos anunciar a mensagem da cruz. Cristo não foi para a cruz? Foi. Não se entregou por nós? Entregou. Não pagou o preço por nós? Pagou. Ele disse: faça isso todas as vezes. Anuncie. Veja comigo, verso 26. Dê uma olhadinha aí. Porque todas as vezes que participarem da ceia, né, comerdes este pão e beberdes este cálice, está falando da ceia, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu não disse para vocês lá atrás que Cristo ele quer ser lembrado pela sua morte? Olha ele dizendo aqui: anuncie essa mensagem, anuncie aqueles que estão desinformados, avise para eles, façam isso quando participam da ceia, anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Cristo quer ser lembrado pela sua morte, pediu que a gente anunciasse isso até que Ele voltasse. Então, enquanto Cristo não voltou, nós precisamos levar essa mensagem ao mundo. E às vezes, meus irmãos, pensando nessa missão nossa, essa missão nossa, minha, tua, missão da igreja, às vezes nós nos perdemos dela. Porque a gente passa a semana inteira atarefados, né? Quem aqui é desocupado? Nem tempo de quarentena, né? Eu estava conversando com a irmã Eliette outro dia e estava falando, né? Eliette, parece que no tempo de quarentena eu tenho mais coisas para fazer. Eu não consigo parar, meus irmãos. Eu durmo 1h da manhã, meia-noite. Não consigo, não tem tempo um negócio desse. Parece assim, não? Tá lá, tá tranquilo em casa, tá? É muito mais trabalhoso, meus irmãos, trabalhar em casa. É muito mais trabalhoso, tem muito mais coisa para fazer. E
Porque parece que quando a gente está na casa dos irmãos, parece que quando a gente está no culto, muitas coisas são resolvidas aqui. A gente consegue ver os irmãos, a gente consegue acompanhar os irmãos, a gente consegue estar perto, mas em casa a gente não consegue fazer isso. Então é muito mais trabalhoso, tem muito mais coisa para a gente fazer. E todo mundo tem sua ocupação, não é assim? Já acorda, tem um dia, tem um cronograma para ser seguido naquele dia. Então todos nós somos ocupados, e muito ocupados. Mas parece, meus irmãos, que a gente se ocupa tanto durante a semana, durante o dia, que a gente não tem tempo para dizer a alguém lá fora, a alguém que não tem Cristo, que Cristo pagou por isso por ele. A gente se ocupa tanto que a gente esquece dessa missão de Jesus para nós e de Jesus para aquele que ainda não foi salvo. Ele diz: anuncie a mensagem até que eu volte. Gente, são vocês que vão anunciar essa mensagem. Essa missão é nossa, como crentes, como igreja, como corpo de Cristo. Essa missão é nossa, é minha, é tua, de anunciar essa mensagem até que Jesus volte, para que muita gente não se perca, né? Mas se encontre no Senhor Jesus. Então, anunciar essa mensagem às pessoas para que elas sejam salvas. Aí eu quero então lembrar um texto que está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 19, que é o profeta, né? Lá no Antigo Testamento, lá de Moisés, o texto de Moisés diz o seguinte, que no sacrifício do Antigo Testamento, eles derramavam sangue. Era o sangue. A Deus, coloca na nossa vida diante do céu. Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome. Obrigado por esse tempo precioso de tua presença, Deus. Obrigado pelas canções entoadas aqui neste lugar. Obrigado, Senhor amado, pela tua palavra que é viva ao nosso coração. Obrigado, Deus amado, por nos alertar esta noite mais uma vez sobre o sacrifício que foi pago na cruz por nós. E não podemos esquecer da cruz onde Cristo passou e se entregou por nós. Não podemos esquecer nunca que Cristo está vivo, Ele ressurgiu, Ele ressuscitou e está, Deus amado, ao lado do Senhor, aguardando o dia de vir para buscar a tua igreja, buscar o teu povo. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos irmãos em casa, pedindo ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre esta casa, sobre esta família, sobre este lar, sobre esta vida que agora está nos acompanhando. Abençoa, Deus. Abençoa nossos irmãos aqui no templo, que o Senhor possa também, da mesma forma, abençoar a sua família, sua vida, uma vida de crescimento e santificação em tua presença, Pai. Senhor, nos leve em paz para nossas casas, guardados por Ti. Nós suplicamos e oramos ao Senhor por uma nova semana sobre a Tua presença. Continue conosco, nos preservando e nos guardando de todo mal. Continue com a Tua mão sobre o nosso município, sobre a nossa cidade e sobre as famílias desse município, Pai. Livrando-nos de todo mal, Senhor, e guardando a nossa vida. Deus, os enfermos nós colocamos diante do Senhor, pedindo a bênção do Senhor, para que o Senhor possa guardar cada um em Ti. Nós oramos gratos a Ti, certos de que o Senhor há de nos abençoar em mais uma nova semana. E assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos impetrar a bênção do Senhor sobre nossas vidas, para que a gente possa sair daqui munidos, e os irmãos que estão em casa também possam ser munidos com essa bênção do Senhor. Em Números capítulo 6, versos 24 a 26, diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana na presença do nosso Deus. Nosso muito obrigado a todos que estão nos acompanhando e aos nossos irmãos que estão aqui conosco, cultuando ao Senhor. Vão em paz e fique em paz você que está na sua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus.